Deus me livre fofoca, mas casa de marimbondo foi essa prova aí, ó. Vou mexer na prova que teve uma das notas de corte mais polêmicas da história da SpaceX. Física! Pá, surpresa! E o desenho, gente, pelo amor de Deus, tá meramente ilustrativo. Essa questão aí é a questão 23 da prova de física. Um aluno está fazendo um experimento com esse aquecedor de 12 volts, resistência de 8 ohms, para aquecer um líquido. E esse líquido está dentro de um recipiente adiabático, ou seja, só tem trocas de calor entre o líquido e o aquecedor. E ele quer aquecer exatamente 40 gramas desse líquido com esse calor específico. E que ele quer essa variação de temperatura de 25 a 85 graus. E ele quer que isso aconteça, né, num certo tempo de 4 minutos e 12 segundos. E nesse tempo, né, eu já calculei aí a corrente que vai estar passando para gerar esse efeito Joule, vai ser de 1,5 ampere. Bom, agora vamos para o exercício. A resolução desse exercício. Bom, isso é importantíssimo para a resolução desse exercício, porque é exatamente o efeito Joule que a gente vai usar para poder esquentar esse líquido. Mas primeiro, para isso, a gente tem que medir a quantidade de calor sensível, porque ele mudou de temperatura e não de estado físico. Então são 2.160 calorias para poder ele esquentar, subir a sua temperatura em 60 graus. Porém, o efeito é Joule e não é efeito caloria. Então a gente precisa trazer para a unidade internacional, que é o Joule. E a quantidade de calor em joules é exatamente essa, 9.072 joules. E por isso que a fórmula da potência está lá, porque potência é medida em watts, e watts é joule a cada segundo. Então, nosso circuito elétrico, o nosso aquecedor, vai estar aí gerando 18 watts de potência, ou seja, ele só consegue fornecer 18 joules a cada segundo, independente do tempo que ele fique ligado. Se ele ficar ligado no tempo de 4 minutos e 12 segundos, que são 252 segundos. E se você está até agora fazendo a conta para saber por que 252 segundos são 4 minutos e 12 segundos, sugiro clicar na bio. É um professor japonês que vai te explicar isso aí. Bom, o aquecedor ele vai fornecer 4.536 joules de energia. Ué, professor, mas uma energia está em trabalho, é tal, e a outra está em quantidade de calor. O que é isso? O que está acontecendo? Que loucura é essa? É adiabático, ou seja, a troca de temperatura é só entre o líquido e o nosso aquecedor. Então todo calor vira trabalho, todo